tema que eu trouxe aqui para trazer para o KCD, né, inclusive uma honra estar aqui, é observando a IA. Porque às vezes até as LLMs precisam de uma terapia, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou engenheira de software no Itaú Unibanco, já faz um pouco tempo que eu estou lá, né? Formada em análise e desenvolvimento de sistemas pela Universidade Unasp. Também eu sou participante, sim, ativa das comunidades técnicas, então, desde a comunidade da Elastic de São Paulo até do DevOps Days de São Paulo, que sim vai acontecer esse ano. E caso alguém queira tirar dúvidas, ver como é patrocínio, entre outros, pode falar comigo que aí eu vou fazendo a ponte. E em horas vagas, também sou professora de programação em algumas instituições, né? Quase já indo para uma nova turma, né? Ainda fazendo uns fechamentos ainda. E também em algumas instituições e sou palestrante também em alguns eventos. Bom, passando para o próximo slide, as IAs, elas são maravilhosas. Eu acho que todo mundo ama também o ChatGPT, né? O DeepSeek, entre outros, né? Mas é até um certo ponto, né? Porque ao mesmo tempo que elas trouxe nossos novos benefícios e tudo mais, ela também trouxe alguns problemas que a gente pode ter ao longo do tempo. Então, como, por exemplo, a questão de viés de dados, né? A questão temporal, né? Então, a gente ter dados sempre atualizados, a falta de interpretar esses dados, a questão também de considerações éticas, então, o quanto a gente consegue usar de uma maneira ética dentro dos nossos processos, gerenciamento de modelos, processo de implementações, requisitos de dados, preocupações sobre onde está saindo as fontes, né? Especificidade de domínio, ou seja, muitas coisas que a gente precisa rastrear e principalmente filtrar sobre como elas estão sendo utilizadas no nosso dia a dia. E isso ajuda quando a gente tem um sistema de observabilidade e um sistema de testes de armazenamento e principalmente de depara. E aí, uma das coisas que eu trouxe também em meio às minhas pesquisas foi a questão de você implementar a observabilidade em AI. E quais são os maiores benefícios que a gente tem? A gente tem os detalhes de input e output, então a gente conseguir saber o que a pessoa mandou e o que teve de saída. Detalhamento dos custos e do token. Eu não sei se a maioria já teve a experiência de fazer uma LLM ou algo assim, mas é algo muito custoso, dependendo da forma como você faz. Então, você conseguir saber a medida de quanto foi o tamanho do custo, isso daí ajuda muito também no meio dos nossos modelos. A duração de requests, né? Então, saber se aquele modelo está tendo uma requisição em um nível bom. Dados sobre clientes, né, se estão sendo utilizados ou não pela IA, né? Então, a questão também de segurança, né, e governança. Já é o segundo. E também o monitoramento e de uso de GPU, já que é uma coisa que também é muito custosa. Então, quando a gente está falando muito de LLM, a gente também está falando muito sobre FinOps, né? E é uma das coisas que cada dia mais acaba pesando para a gente no nosso dia a dia. Pensando nisso, o que a gente vai precisar e o que eu vou utilizar também para trazer uma solução rápida e prática para todo mundo no dia a dia. Em meio às minhas pesquisas, eu acabei descobrindo, né, como participo da comunidade da Elastic, eu parei em um blog voltado sobre essa questão da observabilidade na IA. Uma das sugestões que eles passaram era sobre usar o OpenLead. E o que seria o OpenLead? O OpenLead, ele é basicamente um framework, uma ferramenta que ajuda a você justamente usar observabilidade nos ambientes de LLMs em específico. Eu sei que também tem algumas coisas relacionadas também a AI generativas que geram imagens, entre outros, mas eu não explorei tanto. Eu explorei o clássico LLM, que é quando você manda um texto e retorna um texto em si. E o OpenLead, ele é com OpenTelemetry, por isso, inclusive, esse nome. E é legal por conta que você consegue passar os resultados, pode ser em qualquer provedor de observabilidade. Então, pode ser o ELK, que é o exemplo que eu trouxe aqui, mas eu vi que ele tem também suporte para Datadog, Grafana e entre outras plataformas. Então, é uma coisa bem interessante. A gente vai estar utilizando Python, que é o principal que ele usa. Dá para você também utilizar o Node.js, né? Mas são versões recentes, né? E eu acabei não conseguindo testar qual é a funcionalidade, quão profundo ele consegue ir. O Helm e o Docker, a gente também consegue fazer um self-hosting também com eles. E de uma maneira que a gente consiga ter alguns parâmetros um pouco diferentes só de painel de observabilidade em si. Para a gente fazer as chamadas de API, vou estar utilizando o OpenAI, né, justamente pela questão de requisição de token para usar o do ChatGPT nesse exemplo em si.
Pode passar. A primeira coisa que eu fiz foi criar minha API Key, né? Então, fiz aqui, KCD Rio, coloquei no projeto default, criei a minha chave e salvei no meio do meu bloco de notas só para ficar salvo em si. Indo para a próxima etapa, o que eu fiz? Como eu tenho especialidade na parte de Elasticsearch e tudo mais, ELK, eu resolvi utilizar eles, e uma coisa que é interessante da Elastic é que você consegue usar a parte de OpenTelemetry e ele já deixa os parâmetros que são necessários para conectar. Então, peguei tanto o endpoint, a questão do BioToken, principalmente, eu acho que era mais esses, né? Tanto a questão do endpoint e do BioToken, copiei e coloquei lá. E falando sobre como você precisa fazer, inclusive eu deixei o link também de um GIST, né? Que foi um arquivo bem simples. Você basicamente só precisa adicionar a instrumentação do OpenLint, então colocar openlint.init, né? Então você tem que fazer a instalação do Python dessa biblioteca, deixar todos os endpoints do endpoint, também do OpenTelemetry, a API Key, né? E também deixar também o API Key do OpenAI e também tem que deixar a parte também do BioToken aqui. Chama o seu modelo, manda a mensagem, né? Então você consegue também fazer esse sistema de input, né? Assim, manual, mas eu só coloquei aqui como exemplo, né? Para ele basicamente pegar uma frase em inglês e traduzir para italiano. E eu mandei o hi. Mando o invoke. Vá lá, simples assim. Você fazendo esses passos, você já consegue pegar os dados em telemetria e trazer também tudo que você precisa com o seu código. Mas, pode passar. Quando eu fui fazer essa demo, é lógico que aqui não vai ser só os casos felizes, né? Eu tive um pouco de dificuldade para pegar o input e o output. Não sei se foi a versão e tudo mais que eu utilizei. Mas aí, para eu pegar um pouco mais de dados, é interessante que eu coloquei algumas coisas adicionais, né? Então, adicionei aqui sobre application name, que era ambiente produtivo. Peguei algumas informações também voltadas para a máquina. Então, aqui foi só para pegar algumas informações de sistemas para eu jogar na parte de observabilidade. Peguei aqui a parte de localização. Fiz também de novo a parte de definição de mensagem. Aqui, para ele começar a pegar o trace também do OpenLint, então coloquei aqui para ele fazer também essa carga também de pegar mensagens. E aqui eu criei um spam, basicamente eu criei um novo campo, que era justamente para ele pegar a informação do request, né? E eu peguei algumas informações. Então, por exemplo, como aqui eu estava fazendo de tradução, eu pedi assim, ó, coloca aqui também a parte da mensagem e a linguagem que ele quis fazer a tradução. E aqui embaixo eu só setei também alguns atributos voltados para também a localização daquela máquina, porque eu queria também trazer também isso na minha demo. Pode passar? Aqui de novo, também sobre localização, né? E você tem também outros atributos sobre o que ele trouxe de resposta, né? Que era a mensagem da resposta e a linguagem. E só dei um print só para eu ficar fazendo o toggle push em si. Pode passar. Quando fiz isso, no meu ambiente de LK, ele trouxe ali, ó, o nome, né? O Operation Service, número de latência, então já tive o trace, né? E clicando nele, a gente já teve todas as informações que a gente precisava. Então, a linguagem que foi utilizada, o que eu mandei de request, a linguagem que foi respondida, a resposta, né? Então, ele traduziu para oi em italiano. Peguei também as minhas localizações em si, né? Timestamp e entre outras informações. E não só isso, mas ele vai trazendo tudo que tem de observabilidade. Então, desde a parte de latência, o toggle push, o quanto teve também de erros, entre outros, né? E também algumas coisas também relacionadas a qual modelo foi utilizado, qual a versão também que eu utilizei de SDK, né? Que foi da OpenAI, né? Eu utilizei o serviço de OpenLint, da parte de telemetria, pode passar. Também ele funciona também com outras chamadas sem ser isso. Então, eu fiz um teste bem rápido, não alterei aqui também a questão da mensagem, mas eu coloquei, por exemplo, me traz uma receita de bolo em português. Aí eu coloquei bolo de cenoura. E aí ele trouxe aqui, claro, aqui está a sua receita de bolo. E ele trouxe aqui e ele salva também normalmente. Então, não é só com exemplos de tradução e não só com modelo de ChatGPT. Também ele funciona com outros também modelos também de linguagem natural. Pode passar. E uma coisa que é legal é que ele também traz erros. Então, eu também fiz uma simulação de erros, né? Então, aqui também deu o número de falhas de transição. E aí, aqui eu tinha atribuído sem querer errado, né? Então, na hora de eu fazer a demo, deu um erro. E ele traz também. Então, você também consegue fazer o debug também em casos de erro também no meio da sua LLM. Pode passar? E aí vem uma coisa que eu achei muito da hora, é que você também consegue fazer dashboards. Então, você também consegue fazer configurações desde quantos tokens foi utilizado, o número de custo que teve,
o que ele utilizou, então se ele usou um vector database, um embed, um chat, qual foi o tipo de modelo e o número de requisições. Como você também pode ver, também ele traz também o número de timestamp, né, que foi tempo de consumido, se foi produção e qual foi o serviço também utilizado. Como clássico, é ambiente de observabilidade como um todo, né? Como eu falei, como a gente está num evento também de Kubernetes e tudo mais, eu também trouxe também o Helm, que dá para você fazer o provisionamento, né? Basta você colocar um comando, né, para ele fazer o provisionamento e ele cria todo o ambiente. Então você também consegue rodar, caso você não queira usar um ambiente de observabilidade que você usa normalmente no meio da sua empresa. Como eu falei, ele não é só também da parte de de telemetria, mas ele também ajuda na questão de variáveis de ambiente, na questão de segurança, né? A questão também de database. Então, ele ajuda também muito, né? É uma comunidade que está crescendo bem grande lá dentro. E eu recomendo para todo mundo que puder ver, acompanhar, porque realmente está uma documentação muito interessante e que é algo que eu acho que dá muita visibilidade para quem quer investir na sua carreira, porque é o que está todo mundo falando, que é a parte de AI generativa. Também trouxe umas últimas dicas, né? Então, eu deixei o blog também do OpenLint, que eles deixam vários temas, inclusive eles trouxeram um tema sobre como fazer tratativas de ataques, né, para LLMs, que isso está ocorrendo também muito grande. E por mais que não deu tempo, mas eu queria ter trazido, era também sobre o Langsmith, né? Por conta que o Langsmith ele ajuda você também fazer testes, né, das suas LLMs. Então você consegue testar as LLMs, que é um grande desafio na maioria das empresas. Então, eu quis também trazer esse blog para caso alguém queira se aprofundar no futuro. É isso, gente. Muito obrigada!